o capítulo Iluminismo e seus problemas, de Paul Tillich, em Perspectivas da Teologia Protestante dos séculos XIX e XX, apresenta, apresenta uma análise crítica das tensões que surgiram no Iluminismo, especialmente quando as expectativas otimistas do progresso humano se confrontaram com tragédias históricas. O pessimismo teleológico, como Tillich denomina, representa um ponto crucial dessa tensão, onde o ideal iluminista de uma humanidade em progresso contínuo foi abalado pela experiência do sofrimento e do mal. A tragédia do terremoto de Lisboa em 1755 é emblemática nesse contexto. Esse evento, que destruiu grande parte da cidade e ceifou dezenas de milhares de vidas, provocou um profundo abalo na confiança de que o mundo era governado por uma ordem divina racional. Para os filósofos iluministas, que frequentemente abraçavam o deísmo, a ideia de um Deus criador que, após estabelecer as leis naturais, não interfere diretamente no curso dos acontecimentos, o terremoto parecia desmentir a visão de um universo moralmente ordenado. Como poderia um Deus benevolente e racional permitir tamanha devastação? O debate sobre a teodiceia, a tentativa de justificar a bondade divina diante da existência do mal, ganhou nova força. Filósofos como Voltaire, em sua obra Cândido Vief, satirizaram a perspectiva otimista do filósofo Leibniz, que havia defendido que vivemos no melhor dos mundos possíveis. Voltaire usou o terremoto como um símbolo da irracionalidade e do sofrimento inerente ao mundo, rejeitando a ideia de que tudo no universo tem uma finalidade benéfica. Nesse cenário, o pessimismo teleológico se manifesta como uma crise de sentido. O termo teleológico refere-se à ideia de que os eventos têm um propósito ou finalidade. O pessimismo surge quando essa crença é abalada. A tragédia de Lisboa evidenciou que a visão iluminista de progresso linear e racionalidade universal não era capaz de explicar adequadamente o sofrimento humano. Esse mal-estar gerou uma reflexão filosófica e teológica mais profunda sobre o papel do mal e do sofrimento na história. Tillich destaca que essa tensão entre otimismo e pessimismo não foi apenas um desafio filosófico, mas também teológico. No âmbito do cristianismo, especialmente no protestantismo, a teologia teve que lidar com o conflito entre a crença num Deus amoroso e a realidade do sofrimento humano. Muitos teólogos reformularam suas compreensões de Deus, do mal e do papel da providência divina na história, movendo-se de um deísmo rígido para uma visão mais dialética da relação entre Deus e o mundo. Assim, o pessimismo teleológico, evidenciado no terremoto de Lisboa, não apenas abalou as certezas do iluminismo, mas também impulsionou um diálogo renovado entre filosofia e teologia. Ele revelou os limites do otimismo racionalista e apontou para a necessidade de uma visão mais complexa e matizada da condição humana e do cosmos, marcando um ponto de inflexão na história do pensamento ocidental. Paul Tillich, em sua análise sobre os conflitos do Iluminismo, identifica um segundo dilema, que ele chama de valores sociais e morais. Este conflito reflete as profundas transformações sociais e culturais trazidas pelo novo mundo burguês e racionalista. Durante o Iluminismo, emergiu uma sociedade voltada para o progresso material e a busca individual por felicidade, mas que acabou gerando uma ruptura com os valores tradicionais que anteriormente sustentavam a vida comunitária e espiritual. No coração dessa crítica está a transição dos valores austeros do ethos calvinista para os valores mais hedonistas e individualistas da burguesia iluminista. O calvinismo, que moldara a ética do trabalho em muitas sociedades, preconizava a diligência, a disciplina e a dedicação ao trabalho como formas de glorificar a Deus. No entanto, com a ascensão do iluminismo, esses valores começaram a ser substituídos por uma ética mais orientada ao sucesso pessoal, à acumulação de riqueza e ao consumo de bens que simbolizavam status social, como arte e luxo. Tillich aponta que essa nova postura promovia um afastamento do ideal de vida moral e comunitária. Em vez de o trabalho ser visto como um chamado espiritual, ele passou a ser uma forma de alcançar objetivos pessoais, frequentemente desvinculados de preocupações éticas ou religiosas. Essa mudança resultou em uma sociedade que, embora racional e progressista em muitos aspectos, era também marcada pela superficialidade e pela decadência moral, conforme percebido por críticos da época. Jean-Jacques Rousseau, mencionado por Tillich, surge como uma voz dissonante nesse contexto.
Rousseau condenava o que ele via como a corrupção moral da civilização moderna e a perda da simplicidade e da pureza que caracterizariam o homem em seu estado natural. Ele defendia que o progresso material e cultural não havia necessariamente conduzido ao progresso moral. Pelo contrário, havia criado desigualdades, vaidades e ambições que desumanizavam os indivíduos. A proposta de Rousseau de um retorno ao estado de pureza e inocência moral era tanto uma crítica ao racionalismo exacerbado do iluminismo, quanto uma tentativa de resgatar valores mais genuínos e autênticos. Ele idealizava uma sociedade onde o homem pudesse viver em harmonia com a natureza e consigo mesmo, livre das corrupções impostas pela busca desenfreada por riqueza e status. Tillich destaca que essa tensão entre os valores do iluminismo e a crítica rousseliana não foi meramente teórica, mas teve implicações profundas para o pensamento social e político subsequente. Enquanto o iluminismo exaltava o progresso técnico e econômico, Rousseau plantou as sementes de movimentos românticos e revolucionários que buscavam recuperar uma conexão mais autêntica com os valores humanos e espirituais. Assim, o conflito dos valores sociais e morais revela uma das contradições centrais do iluminismo. O mesmo movimento que promoveu a emancipação do indivíduo também engendrou formas de alienação e decadência moral que desafiaram suas próprias promessas de liberdade e progresso. No terceiro e último conflito identificado por Paul Tillich, no capítulo Iluminismo e seus problemas, a crítica recai sobre a constatação de que a sociedade iluminista, apesar de seus ideais elevados de progresso e racionalidade, sucumbiu a uma degradação moral. Tillich argumenta que o homem burguês e iluminista, ao priorizar a obtenção de prazer e a eliminação da dor como objetivos centrais da vida, acabou por alimentar um vazio ético e espiritual que minava os próprios fundamentos do iluminismo. Esse foco no prazer e na fuga da dor se conecta às ideias de Claude Adrien Helvétius, um pensador do iluminismo que trouxe uma perspectiva diferenciada, quase subversiva, para o movimento. Helvétius desenvolveu uma filosofia utilitarista e materialista, na qual o comportamento humano é guiado pelos instintos básicos de buscar o prazer e evitar o sofrimento. Ele rejeitava a ideia de que a razão pura pudesse ser a única força motriz da moralidade e do progresso, sugerindo que os instintos e os interesses pessoais desempenhavam um papel mais fundamental no comportamento humano. Tillich utiliza Helvétius como um exemplo para demonstrar que o iluminismo, frequentemente descrito como um movimento coeso de exaltação da razão, continha em si uma diversidade de pensamentos e abordagens que o tornavam longe de homogêneo. A ênfase de Helvétius nos instintos e nos prazeres desafiava a visão tradicional do iluminismo, que buscava moldar a sociedade através de princípios racionais e éticos. Tillich também sugere que esse desvio dos ideais iluministas levou à exacerbação de vícios morais. A obsessão pela busca do prazer imediato e pela satisfação material ofuscava os valores mais profundos que poderiam sustentar uma sociedade equilibrada. Para Tillich, essa contradição interna evidenciava os limites do iluminismo. O projeto de emancipação humana não conseguiu resolver plenamente as tensões entre razão e instinto, progresso e moralidade. Ao concluir o capítulo, Tillich reforça que o iluminismo não deve ser entendido como uma unidade monolítica, mas como um período de intensos debates e contradições. Embora tenha sido marcado por uma confiança na razão e no progresso, abrigava dentro de si filosofias divergentes, como a de Helvétius, que questionavam ou reinterpretavam esses mesmos valores. Essa diversidade interna foi tanto uma força quanto uma fraqueza do iluminismo, contribuindo para sua complexidade e para os desafios que enfrentou no confronto com a realidade social de sua época.